Bom Obrigada. dia a Bom dia. todos que estão chegando, que estão acompanhando essa meditação em Provérbios. Todos os dias a gente está compartilhando aqui com vocês um texto, um capítulo da Palavra de Deus, de Provérbios, adquirindo mais sabedoria para a gente caminhar nesse tempo e saber como lidar melhor com as situações que nos cercam e com aquilo que Deus quer que a gente, da maneira que Deus quer que a gente se posicione, né? Então, seja muito bem-vindo e você também que vai assistir esse vídeo depois, que essa palavra encontre o seu coração, que o Espírito Santo possa dirigir, porque a palavra vem dele. Ele Bom dia, graça e paz. Você já está com a Você sua está Bíblia fora de aí? casa hoje, né? Tô sabendo. Olha aqui atrás de mim, minha filha. Nem conto para você a bênção que eu estou vivendo hoje. Mas eu convido você a pegar sua Bíblia, seu bloco de anotações e anotar tudo que Deus vai falar com você nesta manhã. Hoje nós convidamos a Camila. Seja muito bem-vinda, Camila. É um grande prazer ter você aqui. Com certeza vai ser mais uma vez que o Senhor vai te usar grandemente, tá bom? Fica à vontade e a gente está junto aqui. Bom dia para todos vocês, que a paz do Senhor esteja reinando no coração de vocês e superabundando, né, da presença dele no coração de cada uma de vocês, né, de cada um de vocês. Para mim é realmente um grande prazer, um grande privilégio compartilhar da palavra do Senhor, né? Na Bíblia fala que as misericórdias dele se renovam a cada manhã, né? E a gente usufrui dessas misericórdias cada vez que a gente se debruça diante da palavra dele, diante de todos os ensinamentos dele, né? Antes de começar o nosso estudo aqui de hoje do capítulo 13, vou fazer uma oração pedindo a presença de Deus, então você aí fecha os seus olhos, ora comigo e vamos nos colocar diante de Deus, né? Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, por mais esta manhã que o Senhor nos permite estarmos aqui reunidos, Pai, para estudarmos um pouco mais a Tua palavra, para aprendermos um pouco mais de todo esse conhecimento que o Senhor nos deixou disponível aqui na Bíblia, Senhor. Eu me coloco à Tua disposição, me coloco diante de Ti, pedindo para que o Senhor fale através da minha boca, que não sejam palavras minhas, mas que sejam palavras Tuas, Pai, e que o Senhor participe conosco, Senhor Jesus, de todo esse tempo. Abre os nossos corações, os nossos ouvidos, Pai, a nossa mente, que esteja atenta para receber tudo aquilo que o Senhor preparou para nós esta manhã. Muito obrigado por tudo, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos. Então, acredito que você já está aí com a sua Bíblia, né, aberta no capítulo 13 de Provérbios, né, hoje dia 13 de janeiro. Então, vamos estudar. Eu separei aqui, como a Elia Sueli tem feito todos esses dias, alguns versículos, né, que mais me chamaram a atenção neste capítulo. E o primeiro que eu queria começar é exatamente o primeiro, né, que fala assim: o filho sábio acolhe a instrução do pai, mas o zombador não ouve a repreensão. Até a gente, nos dias atrás, tanto a Eli como a Sueli, elas têm nos falado bastante sobre sabedoria, né? E como que, e até em alguns capítulos, a gente vê falas até de Davi, né? Falando sobre, instruindo Salomão sobre a sabedoria. E aqui o primeiro versículo, ele já fala, né? Que o filho sábio acolhe a instrução do pai. Estudando um pouquinho mais, quando eu estava me preparando sobre o que é sabedoria, e eu vi aqui numa Bíblia de comentários que eu tenho, que a sabedoria é o saber ordenar toda a vida de acordo com a vontade de Deus. Isso é um de conceitos de sabedoria que eu achei incrível, né? É você ordenar toda a sua vida de acordo com a vontade de Deus. E esse é o primeiro conselho aqui, né? Que o filho sábio acolhe a instrução do pai, ou seja, nós como filhos sábios de Deus, né? Como filhos de Deus, a gente deseja acolher essa instrução que eles nos deixam. E essa instrução é que a gente ande de acordo com a vontade dele, que a gente sabe que é boa, perfeita e agradável.
E hoje de manhã ainda eu aprendi um conceito também de sabedoria muito interessante que eu queria dividir com vocês, de uma outra live que eu estava vendo, que a sabedoria é a semente e o resultado da sabedoria é o fruto. Ou seja, muitas vezes a gente pede para Deus o fruto, a gente pede a consequência dessa sabedoria, né? E às vezes a gente se esquece de pedir exatamente essa semente que é a sabedoria, né? Salomão, quando ele foi para ser rei de Israel, Deus perguntou para ele o que que ele queria, né? E ele respondeu a sabedoria, que na verdade tinha sido uma instrução do seu pai, né? Davi lhe instruiu que ele andasse sempre que ele pedisse essa sabedoria. E ele, quando teve essa oportunidade de fazer esse pedido para Deus, ele pediu essa semente, ele pediu a sabedoria. E por conta dessa semente que ele recebeu, Deus lhe deu tudo, né? Deus lhe proporcionou muitas outras coisas. Ou seja, se a gente considera a sabedoria como essa semente, e que vai produzir frutos, que vai crescer, vai se tornar uma árvore, vai produzir frutos e cada vez mais frutos. A gente colhe esses frutos, depois de um tempo ele dá novos frutos e assim vai, né? E aí eu queria já juntar com outro versículo que me chamou a atenção, que é o 3, que fala assim: quem guarda a sua boca, guarda a sua vida, mas quem fala demais acaba se arruinando. Numa outra versão, até esse mesmo versículo fala assim: o que guarda a boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios, a si mesmo se arruína. Eu queria pegar esse versículo sobre dois viés. O primeiro é exatamente quando, no sentido da palavra alma, né? Que a alma originalmente, ela significa a vida. A palavra alma significa a vida lá, conforme Gênesis 2. Mas também há outro conceito de alma, que ela é fonte da vontade e da nossa ação moral. A salvação da alma é a da pessoa inteira. Então, eu queria pegar esse primeiro viés, considerando para quem que você está falando os seus sonhos, para quem que você fala os seus objetivos, né? Num programa de esportes que eu estava vendo com meu marido esses dias, uma moça falou assim: não, eu não tenho sonhos, eu tenho objetivos, né? Então, ela querendo dizer que tudo que ela coloca um objetivo, ela vai atrás dele, né? E esse versículo, esse primeiro verso fala assim: quem guarda a sua boca, guarda a sua vida. Ou seja, com quem que você está dividindo os seus sonhos, aquilo que Deus tem colocado no seu coração. Porque quem fala demais acaba se arruinando. Às vezes, a gente compartilhando alguma coisa que Deus colocou para mim, eu compartilho isso com a pessoa errada, e às vezes essa pessoa acaba me dando uma palavra que não só não vai me edificar, mas também me dá uma palavra que, pelo contrário, né? Ela vai fazer com que eu me desvie desse sonho, desse propósito de Deus. A Sueli mesmo, eu me lembro de uns capítulos atrás, ela falou uma coisa que me marcou bastante, que é essa questão de nós termos Deus, o Espírito Santo, como se fosse o nosso Google Maps, né? Ou Google Maps, ou Waze, né? Eu tenho a minha localização atual e eu quero chegar num determinado ponto, né? Num determinado sonho, num determinado objetivo que Deus tem me dado. E o Espírito Santo, Deus nos guiando, ou seja, esse Google Maps que eu quero dizer assim, que nos mostra a direção, né? E não sei se vocês já usaram esse tipo de aplicativo, geralmente eles nos dão pelo menos 3 alternativas para chegar naquele objetivo final, né? Me dá o caminho mais rápido, me dá o caminho intermediário e me dá um caminho que vai demorar mais, né? Às vezes esse caminho mais rápido eu vou ter que passar talvez por um lugar que não seja tão bom, mas eu vou chegar mais rápido naquele objetivo. No meu destino final, né? Me dá um intermediário que talvez vai demorar uns 2, 3 minutinhos a mais, mas eu vou passar por uma via mais segura e até um outro que vai demorar mais ainda, né? Mas ele nos dá a opção de escolha, né? Nos guia, sempre nos direcionando para o melhor caminho. Lá em Provérbios 18, 7, fala assim, que
Provérbios 18, versículo 7, fala: a boca do insensato é a sua própria destruição, e os seus lábios um laço para a sua alma, né? Ou seja, continuo falando, né? Tome cuidado para quem que você está falando. Cuidado, não só o que você está falando a respeito de si, né? Mas também em Tiago, lá em Tiago, capítulo 3, os versículos 2 a 12, ele fala, é uma passagem bastante conhecida, né? A gente não vai ler agora, mas depois, se você quiser ler, fala sobre o poder da nossa língua, né? Que a língua, ele fala, Tiago coloca a língua como instrumento de contradição, de destruição, e também a língua como direção e como também fonte da nossa alimentação. O nosso pastor, o pastor Eduardo, ele fala uma coisa que é bastante interessante, que eu até anotei aqui, que se o que você for dizer não é melhor que o silêncio, então não diga. Se o que você for dizer não é melhor do que o silêncio da situação, então é melhor você não falar nada. Então, esse era o primeiro verso que eu queria dar em cima desse versículo. Quem guarda sua boca, guarda a sua vida. Então, cuidado com o que você está falando para quem que você está falando, dos sonhos e dos objetivos que Deus tem te dado, que você tem para a sua vida. Mas o segundo viés também, aí eu faço um link com o versículo desse Provérbios 13 também, que está no versículo 17, que fala: o mensageiro ímpio cai em dificuldade, mas o enviado digno de confiança traz a cura. Numa outra versão fala: o embaixador fiel é medicina. Então, esse outro viés que eu queria dar desse versículo também, de cuidado com o que a gente está falando, mas também cuidado sobre o que a gente pode falar para as outras pessoas, né? Que a gente não seja esse profeta do caos, né? Como o nosso pastor também fala bastante, né? Que a gente não seja esse tipo de mensageiro que fala aqui, que é o mensageiro ímpio que cai em dificuldade, mas que a gente seja esse mensageiro que traz a paz, né? Que traz palavras de cura, que fala até aqui na outra versão, que traz medicina, que traz remédio para as pessoas, né? Então, que a gente use esse provérbio, essa sabedoria, para que Deus nos use com palavras de paz, de cura, de remédio para as outras pessoas também, que precisam receber essa mensagem que nós temos dentro do nosso coração, que são nada mais do que as boas novas, né? As boas novas de salvação. Então, esse é o primeiro ensinamento que eu tive, desses coisas que me chamaram a atenção, desse versículo 3 e o versículo 17. O outro versículo também que me saltou os olhos foi o versículo 4, que diz assim: o preguiçoso deseja e nada consegue, mas os desejos do diligente são amplamente satisfeitos. Diligente é aquela pessoa, quer dizer, esforçado, né? É a pessoa que se esforça. E aqui está falando que essa pessoa que se esforça, ela se farta. Aqui nessa minha versão, que ela fala também que eles são amplamente satisfeitos, né? São amplamente satisfeitos. Então, eu estava relendo agora esse versículo e estava pensando nesse conceito novo de sabedoria que eu ouvi hoje de manhã. Novo não, né? Que eu ouvi hoje de manhã, como a sabedoria como uma semente, né? E que a gente colhe depois os frutos dessa sabedoria. Mas, ou seja, requer um esforço, né? Até mesmo para a gente colher os frutos da sabedoria, ele requer um esforço. E aí eu até linko aqui com outro versículo, que é o 11, que fala assim: o dinheiro ganho com desonestidade diminuirá, mas quem o ajunta aos poucos terá cada vez mais. E na outra versão diz que quem o ajunta à força do trabalho terá aumento. Quando eu li essas passagens, eu estava pensando exatamente como a importância do trabalho, né? Como Deus, desde o começo, aqui nos Provérbios de Salomão, fala muito disso também, sobre a importância da gente se esforçar, da gente trabalhar para a gente conseguir as coisas, né? E até eu estava pensando, lembrando também de Provérbios 3, 9, que a gente também já estudou uns dias atrás,
que fala assim: honre ao Senhor com as primeiras, ou com o seu primeiro, com as primícias, com o seu primeiro e com o seu melhor. E a partir dessa honra, quando a gente que a gente considera a Deus o nosso melhor, tem a promessa de fartura, que é o que fala novamente nesses 2 versículos, né? E aí eu estava meditando exatamente sobre isso, a importância do trabalho, como Deus ele dá importância para o esforço, não só o trabalho profissional, né? Mas enfim, tudo que nos vem à mão, né? Tudo que a gente precisa fazer. Às vezes a gente pensa só do lado profissional de uma pessoa que é CLT, que tem o seu trabalho de segunda a sexta, mas não, né? Até nós mesmo, eu, por exemplo, agora eu falo que eu estou dona de casa, né? Que eu não tenho um trabalho formal. Mas eu não tenho um trabalho formal, mas eu tenho todas as minhas atividades aqui em casa, como artesã, como mãe, como esposa, que eu tenho que dar conta. E mesmo essas atividades, elas requerem o meu esforço. E é o conselho que Salomão fala aqui, né? Que o preguiçoso fica pensando, pensando, pensando e nada consegue. Mas o desejo daqueles que se esforçam, dos diligentes, daqueles que trabalham, são amplamente satisfeitos. Então, é sobre a importância da gente trabalhar, sobre a importância que Deus dá sobre o trabalho, sobre o esforço, e também sempre linkando também com aquele Provérbios 3:9 do princípio da primícia, da gente oferecer para o Senhor, considerar Ele o nosso primeiro, o nosso melhor, e aí a gente recebe essas promessas que estão aqui, de fartura, né? Que fala aqui que os seus desejos serão amplamente satisfeitos, né? E o outro versículo também que eu queria trazer para vocês é o versículo 9 desse capítulo 13, que fala que a luz dos justos resplandece esplendidamente, mas a lâmpada dos ímpios apaga-se. A luz dos justos resplandece, ou seja, ela brilha esplendidamente. É incrível ver como luz e lâmpada na Bíblia, eles são frequentemente considerados como símbolo de vida, né? Jesus mesmo fala, né, sobre a candeia, sobre nós sermos luz do mundo. A gente vê em Salmos, né, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Com essa questão da luz, ela sempre está relacionada com vida. E a luz aqui nesse versículo ele está falando que a luz dos justos resplandece, ou seja, brilha, né, de forma sobrenatural. Até no outro na outra versão fala que brilha intensamente, ou seja, a luz, a vida que há em mim, brilha intensamente. Eu estava até vendo aqui o que era o conceito de justos, né? Justo, pessoa justa. E fala que o justo na Bíblia é considerado aquele que está sempre em comunhão com Deus, que é aquele homem correto. E até Paulo, quando ele se refere aos justos, lá em Gálatas e em Romanos, que ele fala bastante do justo, ele se refere a essas pessoas como pecadores, que são os pecadores que creram em Cristo, que creram na mensagem. Esse é o justo. Aquele que tem comunhão com Deus, aquele é um pecador que creu na mensagem, é um homem correto. E aqui está falando que a luz desse tipo de pessoa, do justo, resplandece constantemente, intensamente. Ou seja, a importância o que eu trago para mim desse versículo sobre a luz que há em mim, a vida que há em mim, né? Ela brilhar intensamente, ou seja, levar essa luz, essa vida, essa palavra de salvação para todas as pessoas que estão ao meu redor, para que elas recebam essa luz, né? Jesus mesmo fala lá nos evangelhos, né, que nós somos luz do mundo e que não adianta colocar a lamparina, a candeia embaixo da mesa, né? A gente precisa deixar que essa luz ela fique no alto para que ela brilhe cada vez mais. E essa é a promessa que fala aqui, que a luz do justo resplandece cada vez mais, mas a lâmpada dos ímpios ela tende a se apagar, né? Que fala aqui, se apagará também.
Esse é outro versículo que eu também faço um link dele com o que está no 14, que fala que o ensino dos sábios é fonte de vida e afasta o homem das armadilhas da morte. Lá em Provérbios, um pouquinho para frente, que a gente vai estudar amanhã, no capítulo 14, no versículo 27, fala que o temor do Senhor é fonte de vida, para evitar os laços da morte. Então, aqui ele está me falando que o ensino dos sábios é fonte de vida. E a gente vê que essa fonte de vida é o temor do Senhor. E o temor do Senhor não é um medo, né? Aquele medo, a gente já ouviu isso, acredito que vocês também já ouviram isso muitas vezes, que o temor, temer a Deus não é ter medo dele, né? Mas sim é uma atitude de profundo respeito, que inclui a adoração, o amor, o serviço a Deus e a obediência aos seus mandamentos. Então, o ensino dos sábios, que a gente já leu aqui, já linkando com esse versículo 9, que é essa luz do justo que brilha intensamente, esse ensino dos sábios também, ela é fonte de vida. E essa fonte de vida é o temor do Senhor. E o temor do Senhor é aquela pessoa que tem profundo respeito por ele, mas que também o ama, o adora, o serve e obedece aos seus mandamentos. Olha quantas coisas que a gente leva para uma pessoa, para aquele que precisa ouvir uma palavra de vida, de salvação. Olha quantas coisas estão inclusas nesse processo, né? Quando você permite abrir a sua boca e falar palavras de vida, palavras de salvação, não ser profeta do caos, como a gente acabou de conversar aqui um pouquinho, né? Quando a gente usa a nossa língua para abençoar as pessoas, para trazer vidas para as pessoas, ou seja, a nossa luz, ela brilha, ela alcança outras pessoas, essas pessoas, elas recebem da salvação, recebem dessa fonte de vida, que é o temor do Senhor, que nada mais é do que a salvação, de temê-lo, de obedecer aos seus mandamentos, de amá-lo, de honrar. Olha quantas coisas, né, que estão nas entrelinhas, né, digamos assim, né, o quanta sabedoria mesmo tem nessas palavras aqui de Salomão, né? E o mais importante, que é o que termina aqui nesse versículo, ele afasta o homem das armadilhas da morte, ou seja, ele tira, com o meu ensino, com essas minhas palavras de vida, eu ainda tiro esse homem da perdição, eu afasto ele das armadilhas da morte, né? Isso é outra coisa outro ensinamento que eu tive. E o último, tudo isso, Deus falou primeiro comigo e eu só estou compartilhando com vocês, né? Mas essas palavras são mais para mim mesmo, né? Mas eu acredito que compartilhando a gente aprende junto, né? E o último versículo que ficou para mim também, desse capítulo, que é o 24, que fala assim: quem se nega a castigar seu filho não o ama. Quem o ama não hesita em discipliná-lo. E aí, esse versículo é muito profundo mesmo, né? Hoje em dia, às vezes, a gente ouve tanta questão sobre... Não vou entrar no mérito de castigo, de disciplina, né? Porque eu acredito que isso Deus dá a sabedoria para cada um. Mas como, às vezes, a gente acaba, nós como os pais, a gente tem a tendência, às vezes, de negligenciar essa disciplina, né? Às vezes a gente castiga, assim, até porque os filhos, às vezes, têm esse poder de tirar a gente do prumo, muitas vezes, né? Mas quantas vezes, às vezes, a gente deixa aqui de disciplinar, a gente hesita, como fala aqui, né? Quem o ama não hesita em discipliná-lo. Se ele está dando esse conselho é porque, muitas vezes, a gente cai nessa tentação de não disciplinar os nossos filhos. E é o que aqui fala que quem se nega a castigar seu filho não o ama. Tem uma outra versão que fala aqui que quem retém a vara aborrece o seu filho, mas o que o ama cedo o disciplina. Ou seja, você tem que disciplinar o seu filho o quanto antes. E o que eu, lá lendo em Efésios 6,
Efésios 6, versículo 4, aqui na minha versão, fala assim: pais, não irritem os seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Ou seja, aí a gente junta esse versículo de que a gente precisa criar os nossos filhos segundo a instrução e conselho do Senhor. A gente junta com esse daqui de Provérbios, que a gente precisa discipliná-los o quanto antes, cedo, né? Não precisa, não se a gente não pode tardar em instruir e disciplinar os nossos filhos, e a gente junta com o primeiro versículo de novo, que foi o que eu comecei, que o filho sábio acolhe a instrução do pai. Eu chego à conclusão de tudo isso que para que a gente tenha filhos sábios, para que ele chegue nessa condição de acolher a instrução do pai, seja um filho sábio, antes disso, essa responsabilidade é minha. Eu, como mãe, como pai dessa criança, desse presente que Deus colocou na minha mão, eu falo criança porque a minha realidade ainda é um menininho de 6 anos, mas eu acredito que isso se aplica a filhos de qualquer idade, em qualquer situação, né? Mas o que eu quero deixar aqui é que depende de mim. O meu filho chegar nessa condição de ser um filho sábio, que vai acolher a minha instrução, antes disso, depende de mim. Eu que preciso instruí-lo no caminho, nos conselhos do Senhor, instruí-lo nos caminhos de Deus mesmo, e considerando como esse conceito de sabedoria como uma semente, plantando essa sementinha dentro do coração do meu filho, regando, me esforçando, como foi os outros versículos que a gente viu, não sendo preguiçoso no sentido de só planejar, não fazer, não. Eu me esforço, ter isso como meta mesmo. Eu vou plantar essa sementinha de sabedoria no coração do meu filho e eu vou me esforçar para regar, para adubar, e aí quando começar a crescer essa semente, se transformar numa raiz, num tronco forte, que vai crescer cada vez mais, e vai começar a dar flores, vai dar suas folhas, as flores e depois os seus frutos. Todo esse processo para que esse meu filho ele chegue nessa condição aqui de acolher a minha instrução do pai, a instrução do pai, depende de mim. Depende do meu esforço de cuidar dessa sementinha de sabedoria que a gente planta no coração do bebê a partir do momento que ele chega nos nossos braços e a gente já apresenta ele para o Senhor, já entrega, depende de mim. Discipliná-lo, castigá-lo com esforço, mas visando para que ele seja um homem sábio, uma mulher sábia, para que ele consiga, assim, acolher a instrução do Pai, tanto minha como pai, mas também do nosso Pai Celestial. E ele não chegue nessa condição de zombador, que não ouve a repreensão. Isso eu tenho certeza, se a gente se esforçar na criação, não tardar nas disciplinas, isso não vai acontecer. Amém, queridos? Então, eram esses os ensinamentos que Deus falou comigo quando eu estava estudando esse capítulo 13, que agora eu compartilho com vocês, e a minha oração é que o Espírito Santo esteja falando com cada um de vocês, que essa palavra fique no coração e que no momento oportuno o Espírito Santo traga a memória, para que a gente continue caminhando nessa sabedoria, regando essa nossa semente de sabedoria, para que a gente possa colher os frutos posteriormente. Amém? Amém, Camila. Muito obrigada por compartilhar todos esses pontos com a gente. É interessante, eu estava pensando que Provérbios a gente vai lendo e relendo e vai reforçando coisas que a gente já viu, já leu, já ouviu, né? Às vezes você esqueceu, vai trazendo outros pontos novos e vai trazendo também uma luz nova, né? Como você falou no início, Camila, que a palavra de Deus se renova. Então, às vezes você leu já tanto livro de Provérbios e não tinha percebido ali um ensinamento e isso vem à luz, né? Ou aquilo se reforça com uma outra compreensão e a cada dia o Espírito Santo vai acrescentando.
para nós, né? Nunca se a palavra de Deus ela nunca acaba, nunca fica estagnada, ela sempre se renova. E nós precisamos entender isso, né? E é muito bom. Muito obrigada, viu, Camila? Que Deus te abençoe. Queremos contar com você outras vezes. Eli, Eu gostaria de enfatizar essa fala da Camila no último versículo. Eu não sei dizer quantas vezes eu já li a palavra de Deus, já li a Bíblia toda, mas ela se renovou hoje, nessa manhã, na minha vida. Isso de que nós podemos e devemos, como pais, semear, colocar a semente da sabedoria nos nossos filhos. Fiquei até emocionada, Camila, porque quando eles forem adultos, eles vão fazer essa colheita. Essa colheita será nossa, de ver que nossos filhos deram certo, são pessoas de caráter, são pessoas que têm o temor do Senhor no coração. Mas é esse aspecto de que eles mesmos serão beneficiados com a colheita da minha semeadura. Da minha semeadura. Isso ficou chocante para mim. Obrigada, Camila. Deus abençoe. é verdade, eu também me tocou isso, porque a gente sabe, né, que a responsabilidade é imensa, mas cada vez mais a gente vê que é uma responsabilidade que está nas nossas mãos, né? O futuro, muitas questões do futuro deles estão nas nossas mãos. E às vezes a gente fica assim, não querendo dar a devida disciplina. Você colocou, Camila, a questão da disciplina hoje, como fazer, castigo. Precisamos lembrar que o amor tem que ir na frente. Se o amor estiver à sua frente, você vai fazer da maneira correta. Deus é assim conosco. Ele nos disciplina, mas é o amor dele, né? O amor dele é a nossa bandeira, é o selo que está em nós. Então, é aquilo que nos sustenta, é o amor de Deus e nada pode nos separar desse amor. Então, quando a gente vai com amor em relação aos nossos filhos, a gente acerta, né? Acerta. Su, me permita uma parte. Eu gostaria de estender esse conceito de filhos, não só para os nossos filhos do nosso ventre, mas os nossos filhos espirituais, os nossos filhos discípulos, aqueles filhos que Deus coloca no nosso colo, para a gente caminhar por um tempo, cuidar, não é? É o mesmo conceito. Nós vamos colocar a semente da sabedoria, do temor de Deus, vamos regar com disciplina e persistência, e eles colherão o fruto. Eles terão a colheita. Nós vamos até, sabe, ser cooperadores para que a colheita deles, a vida deles seja mais organizada, seja essa uma colheita de uma vida centrada, uma vida mais organizada. Olha, Cá, de tudo que você falou, explodiu dentro de mim o último versículo. Amém, amém, né? Vamos agradecer a Deus. Pai, muito obrigada por esta manhã, nós te louvamos, amamos o Senhor, por isso estamos aqui. Que o teu Espírito Santo fixe todo esse ensinamento em nós, dentro de nós, que a tua palavra caminhe pelos lugares que ela pode caminhar, entre juntas e medulas, nos lugares que nós não podemos, nos lugares que nós não vemos, e assim possamos ser transformados e passar a agir diferente diante de tudo que temos aprendido. Muito obrigada pela vida da Camila, por cada um que aqui está participando, ativo nas mensagens, recebendo, aqueles que vão ouvir depois, que o Senhor entre com compreensão e ajude a viver, a cada um a viver a tua palavra. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Eli, um beijão. Camila, muito obrigada. Gente, tenham todos um bom dia e amanhã estamos aqui. Mesmo canal, no mesmo horário, com o mesmo livro, mas com uma palavra renovada. Amém. Camila, quer falar o seu tchau, Camila? Ah, sim. Obrigada pela oportunidade. Eu me sinto honrada em participar desses momentos com
com vocês. Tenho aprendido muito mesmo e eu agradeço mesmo por ter passado essa manhã com vocês. Obrigada. Deus abençoe vocês também. Amém.